Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Este podcast, videocast, mesacast, sei lá eu o que, cast, que a gente está produzindo, eu e a Carol Govari, para falarmos sobre o rock feito em Porto Alegre de 95 até 2015. Eu sou o @Lele Bortolassi, aqui ao meu lado a Carol Govari. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Lele? Carol Govari, Carol... como é que é meu arroba mesmo? Uma boa pergunta, como é o teu arroba? Carol Govari. Carol Govari. Então, veja que difícil, o meu, veja só, Lele Bortolassi, E né? o meu é Carol Govari. É que a gente, assim, vamos ser honestos com o pessoal, a gente já tá tão emocionado com o nosso convidado, que a gente vai seguir contando uma história aqui, que, assim, o negócio foi... Não é a cerveja que eu tô tomando, é a emoção mesmo, que a gente tá aqui, né, discutindo. Pra você que não viu o episódio da semana passada, eu indico que veja, né? Faça na ordem cronológica, porque você vai entender melhor. Mas também, se quiser dar o play a partir daqui, já deu o play, tá aqui com a gente. Vamos nessa, mas é a segunda semana seguida que ele tá aqui, porque as histórias são sensacionais. Rafael Malenotti, vocalista dos Acústicos Valvulados. Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma continuidade, vez. né? De novo. Cara, Quanto tempo! Eu já tava morrendo de saudade. Desde a semana passada que eu te vi. Que eu tava morrendo de saudade. Isso aí, cara. Que legal. Ai, cara. Então, meu, no final do outro episódio, a gente pegou, porque a gente acabou falando aqui, né, de uma fase inicial ali do Bafo de Bira, que era o teu estúdio e tal, e da fase inicial da tua banda, e a gente terminou o episódio anterior mostrando justamente o primeiro clipe que vocês fizeram, e tu explicou ali bem da transição de vocês falarem inglês, Exatamente. cantarem em inglês, Exatamente. que é a origem da banda, para o português. Quem quiser saber mais dessa história, volta no episódio anterior. Volta no episódio anterior. Esse episódio, né, Carol? A gente vai falar sobre esta fase dos acústicos que começa Começa a partir do nosso registro do Minha Fama de Mal. para MTV. Pro especial Romance MTV, né, que foi lançado em 95, e ali a gente já começou a chamar mais atenção em função da gente ter cedido a pressão de cantar e gravar algum material em português. E aí a gente percebeu assim, que a gente continuava fazendo os shows, né? O Acústico sempre foi uma banda muito de estrada mesmo, né? A gente tem quase 2.000 shows já feitos, né? Então a gente realmente é uma banda estradeira nesses mais de 30 anos. E aí a gente percebia assim que a gente tocava o show todo e quando tocava Minha Fama de Mal era outro show. Que a galera cantava. Porque daí a galera cantava, a galera interagia, a galera vinha junto, a galera conhecia na época ali, no começo dos anos 90, até durante um grande período, a MTV ditava o que funcionava no pop brasileiro, né? Então muitas bandas devem a vida a MTV e, cara, e de uma certa maneira a gente pode se considerar como uma dessas bandas, porque o Thunderbird usou a nossa camiseta no primeiro ano da MTV. O Thunderbird botou a camiseta Acústicos Valvulados. Como é que era o nome do programa dele? CEP MTV, né? MTV. E aí aquilo já gerou assim, um retorno muito grande e a gente foi para São Paulo, né, com contrabaixo acústico e tal, que tinha um sarcófago. E aí tem o programa com a gente, assim, que o Thunderbird faz, ele sai de dentro do sarcófago. E o Thunderbird sai de... Amiguinho, hello, amiguinho, gente, aqui é a banda de rockabilly. E sempre lembrando, Rafa, desculpa te interromper, sempre lembrando que você que está nos ouvindo, né? Ele só está nos ouvindo agora, está no formato podcast, que nós estamos em imagens no cuboplay.com.br. Então, nós temos aqui um cenário lindo, maravilhoso. Nós temos imagens que vão ser... Nós vamos comentar essas imagens hoje aqui, como a gente faz em todos os episódios. Então, se você quiser ver em imagens, dá para ouvir tranquilo, só pro áudio. Mas fica mais rico com imagens, cuboplay.com.br, né? Bom, e aí então, voltando assim, já para resumir, pra gente ir pro episódio Luxo, Poder e Glória, né? Que é esse agora. Né? Então, no final das contas, a gente teve esse gostinho de uma interatividade maior do público. E aí o Paulinho, logo na sequência, compôs o A 100 por Hora, que daí entrou... no repertório do God Bless Your Ass, são as duas músicas que entraram, né? Na última hora entrou ela, e ela entrou também nas 15 Mais da Ipanema, assim, que é um disco clássico, assim, da história do rock gaúcho, né? Então, são 15 artistas
e todos mostrando aquilo que faziam na época mesmo, e o Acústicos entrou nessa coletânea com a 100 por hora. E aí a gente ficou num hiato, né, de 96 nesses próximos anos, porque nesse meio tempo a gente rescindiu o contrato com a Paradox, porque a gente, quando lançou o God Bless Your Ass, eram 3.000 cópias, e elas foram vendidas em um mês. Tipo assim, e aí a gente ficou tão emocionado assim, pô, vendemos 3.000 cópias de CD em um mês. Aí a gente foi pra Paradox, falou, e aí o que nós vamos fazer agora? E a Paradox falou, nada. Tipo assim, o investimento que a gente fez em vocês era para vender 3.000 cópias, e era isso. Vocês venderam em um mês. Beleza. Né? Se fodam, né? E aí o Clemente, né, dos Inocentes, né? O Clemente era o cara que tratava dos assuntos com as bandas, com a Paradox. E aí nós chegamos assim, ô Clemente, não dá pra acreditar nisso, velho, né? Tipo, olha aí a resposta que a gente dá, e os caras falaram que não vão fazer nada e tal. Aí se costurou a história lá, e o Clemente conseguiu a rescisão do contrato, porque a gente tinha mais 2 discos pra fazer com eles, né? E a gente falou assim, mas se essa é a resposta da gravadora no primeiro trampo lá, deixa a gente andar, né? E aí a gente, nesse período de 96 até 98, né, esses 2 anos passaram voando mesmo, né, a gente fazendo muito show já com a repercussão do Minha Fama de Mal e do 100 por hora e do disco e tal, né, então a gente já estava começando a aparecer mais legal assim no interior do estado, já viajando para cidades mais longe e tal. Nessa época já tinha os programas ali de rede da RBS TV, já tinha alguma coisa tipo Patrola ou não tinha ainda? Não, acho que não, né? Não. Patrola muito depois começo, tinha o né? Radar, que o Radar foi que a gente TV, viu no primeiro episódio. Era isso, né? O Radar ainda existia, não tinha TV Com, não tinha. Sim. Não tinha muita vitrine ainda, né? E aí a gente foi indo e tal, aí quando chegou em 98, daí a gente tava fazendo a turnê de 50 anos da PUC, né? A gente fazia os shows, que era um clima assim, todas as atrações no mesmo ônibus, e a gente saía pro interior do estado para fazer o show de 50 anos da PUC. Vocês e quem mais? Nós, a Luciana Lima, que virou Luca depois, né? Tipo assim, mas ela se apresentava como Luciana Lima e tal. A Hard né? Working Man não tava nisso aí também? A Hard Working pode estar. É isso, a Hard Working pode estar, sim. Deles, A Hard Working pode estar, sim, com certeza. Né? Então a gente foi fazer essa turnê e tal. E nesse meio tempo, o Paulinho compôs o Quem Me Dera. Né? E aí, tipo assim, era a música na sequência do A 100 por hora, já passando um bom tempo, assim, da gente só tocando e tal. E aí ele apresentou o Quem Me Dera. E a gente não tinha gravador e tal, e a gente produziu o single independente, assim. Foi num estúdio, gravou, produziu, botou uma caixinha, botou tal, e enviou para todas as rádios. E aí passou a tocar, assim. Ela foi muito bem aceita. Tipo assim, mostrava que a banda realmente tinha abandonado o lance de gravar em inglês. Todo o nosso repertório era em português. E aí agora minha mente já puxou uma história, que daí o Lelê tava trabalhando com toda essa turma e tal. e aí ele falou assim, olha só, Rafa, eu consegui um show pra nós lá em São Léo e tal, né, um determinado lugar e tal. Vamos lá, cara, vai ser muito a fuder e tal. O cara é meu bruxo e tal, biriri, barará e tal, não sei. Cara, e daí a gente foi lá muito emocionado, a Van e eu, né, toda a banda e o Lelê juntos, né? E aí nós chegamos lá, assim, não foi ninguém no show. Ninguém. Assim, mas ninguém não, tipo assim, não era ninguém, assim, tipo assim. Era tipo ninguém. Não, tipo assim, tinham 10 pessoas, que eram os 10 garçons da casa, assim. Todos enfileirados num balcão, assim, de gravata borboleta, assim, cara, e as mesas todas vazias. E só numa mesa, assim, ficava o Lelê e o produtor da noite ali, enfim. Não, era o dono da casa. Era o dono da casa. Era o dono? Não, e aí o dono da casa, assim. E aí ficava. E aí a gente ficava ali tocando, né? Porque a gente falou assim, pô, Vamos fazer um ensaio remunerado. Era como a gente designava. Porque o cara disse assim, não, eu pago o cachê, mas eles têm que fazer o show. Isso. Mas não tinha ninguém. Eu falei pra eles, claro. O cara quer pagar. E a gente tava ensaiando o repertório de letras em português, que a gente ainda não sabia nem tocar direito, assim, né? Então ali tinha Bubblegum, o Dia D, foi uma mudança estética e sonora da banda absurda, né? Foi total. Mérito do Paulinho em conseguir transpor
o universo que ele compunha em inglês transpor para o português. E são letras e são canções que até hoje, assim, elas são importantes mesmo, porque elas são atemporais, né? Tipo assim, eu espero que o fim da tarde venha com você. Ela é atemporal. Enquanto e ela viver, e assim, tu vai querer passar o fim de tarde com algo que te faz bem, né? E ela, assim, ó, ela bate toda forma de amor do Lulu Santos em legenda do Instagram. A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. Perde. O universo perde pra espero que o fim da tarde venha com você. O universo é esse, de assim, canções atemporais. Totalmente, mas assim, ó, sério, uma vez eu lembro até que eu comentei com o Paulinho. Eu abri o Instagram, aquela coisa, final da tarde. Eu juro, assim, tinha no mínimo 5 fotos com essa legenda. Então o pessoal... Isso é uma música do final dos anos 90 que o pessoal usa 20, 30 anos depois. Porque esse é o mérito de quando um compositor consegue compor algo atemporal. Assim. E ela tocou muito na rádio, né? O Lulu é um mestre supremo nesse sentido. E o Paulinho também tem esse dom. Né? Então, daí, né, só pra voltar pra história, assim, cara, daí era muito a fuder, né? Nós tava ali... O dia de hoje, tava... Aí terminava assim, aí só viu o Lelê assim, ó, feito! Da mesa, assim, junto com o dono, assim. Cara, e o dono cagando, assim, né? Tipo assim, ele não tava nem um pouco preocupado. E nós ali, beleza, né? Ela masca bubblegum. Feito! E os garçons esperando uma gorjeta da clientela, assim. Seco, assim, né? Com a garganta seca, assim. Não tinha ninguém, assim, só o Lelê e o dono. Cara, daí terminou o show, assim, a gente recolheu tudo, botou na van e tal. Aí o Lelê entrou na van, assim, e aí o dono falou assim, não, vamos ali comigo e tal, tá? Nós, tá, vamos lá e tal. Aí ele entrou na van também e tal. E aí nós andamos, assim, umas 4 quadras, assim, 3, 4 quadras, pra uma rua de trás, assim, cara, quando nós chegamos, assim, tinha uma festa com 5 mil pessoas, assim. O cara tinha um bailão. Sim. Que ele tinha um bailão que já era clima sertanejo, alguma coisa. Com 5 mil pessoas botando dinheiro no bolso dele. E aí ele cagou que ele tava perdendo... 1.500. 1.500. Pô, 1.500 nessa época tava... Não, 1.500 é uma baita grana. Que era 300 pila pra cada um de nós. Tipo assim, né? Era dividido irmãmente, assim, né? 300 pila. E aí nós pensamos assim, daí nós chegamos assim na festa, que era festa abarrotada de gente. Cara, o cara foi lá, assim... Cara, ele chegou com 1.500 em moeda pra nós, assim, né? Tipo assim, mas toma essa merda aí, seus roqueiros de merda, e desapareçam daqui, assim, né? Tudo cordialmente, né? E nós voltamos pra casa com 300 cada um. Da vida. Não, né? Porque a gente tava tocando aquelas músicas pra aprender aquelas músicas de graça. Claro. De contar todo dia aquelas músicas que a gente tocava de graça. É só uma explicação técnica. Tá? Quem conhece São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Sinos, nos anos 90, a Rua Independência em São Leopoldo era um polo de casas noturnas. Tinha o Expresso 356, tinha o Manara, depois tinha a Factory. O Manara original era lá. E aconteceu o seguinte, daí esse cara, e o Expresso 356, pô, eu lembro de shows do Expresso 356 do Pato Fu, do Jota Quest. Não, era um lugar pequeno, pra 350, 400 pessoas, mas as bandas vinham pra Porto Alegre. E tocavam lá também. E aí depois o Manara começou a se ligar também. Tinha um movimento muito forte das bandas cover, que eu já tinha falado nos episódios anteriores aqui. E esse cara pegou... Tinha uma distância, assim, de, sei lá... 400 metros entre o Expresso 356 e o Manara. E esse cara montou uma casa noturna no meio das duas. Pra pegar o público das duas. Só que ele errou num pequeno detalhe. Essas casas faziam os shows sempre sexta, sábado e domingo. Ele fez na quinta. Então não tinha ninguém na quinta-feira. Tá. Tinha ninguém na Mas no bailão tinha. No bailão, o bailão sempre tem, né? Não, o pior é que o Expresso até fazia uns shows na quinta também, eu acho, dependendo do show, sabe? Que era uma coisa que quando vinha de fora, assim. Mas então foi um cara totalmente fora do mundo. Mas pra tu ver como na época o rock chamava atenção até do cara que tinha um bailão na rua de trás. Claro. O cara enchia os bolsos de dinheiro. Não, mas vou pegar um dinheiro desse segmento também. Porque a turma tava mostrando serviço. Claro, tava começando a girar. A turma tava mostrando serviço. Isso aí. E o Lelê, daí nesse caso. E eu prospectava, né? Eu ligava muito. Tua casa faz show de rock, não faz, não sei o quê. E às vezes eu queria vender um show da comunidade, da Ultraman. Ou às vezes o cara me ligava, não tinha data. Tem uma banda de uns amigos
meu aqui, que eu não trabalho com eles, mas posso ver pra ti. Isso, exatamente. Era exatamente. O negócio era faturar. E era exatamente isso, sim. Era fazer rodar assim, onde tivesse show. E de repente o Lelê conseguiu botar toda a turma a tocar com esse contratante. Sim. E aí, como a gente morava junto, vamos lá também. Né? E aí, bola na rede, assim, voltamos tudo com 300. Teve outras oportunidades que eu botei eles pra tocar também. Não, muitas, né? não. Quanto a isso, muitas vezes. Assim, né? Sempre foi assim, né? Tipo assim, o Lelê coordenando a LB, que depois virou o Lelê e tal, não sei. Mas sempre quando tinha algum projeto, alguma coisa, tal, o Lelê sempre acionava o Acústicos Valvulados, mesmo sem trabalhar oficialmente. Assim. Claro, até porque rolava uma comissão, né? Claro. Eles eram 4, eu entrava como quinto, 20% pra cada um, abraço, fechou? Não tem erro, não tem mistério. E outra que trabalhar com a gente é uma maravilha, assim, né? Maravilha, assim, sério. O nosso setor de recursos humanos, assim... não tem reclamações. Nenhuma, a não ser dos outros, né? Mas tipo assim, né? Mas internamente, assim, né? A turma que trampa com a gente. Tá, assim, mas e aí, no final dos anos... Isso aí já era final dos anos 90. Daí vocês estavam ensaiando pra esse disco que vocês iam lançar em 99. Isso, que daí... o Duda Calvin da Tequila Baby já estava gravando os discos da Tequila. E aí ele falou assim, vou levar essas músicas, né, que estavam numa demo, alguma coisa, vou levar elas pro Raul Albornoz, que tá fazendo os discos da Tequila, do Júpiter Maçã, da Maria do Relento, 99 da Rosa tem Tatuada, algum lançamento. O selo Antídoto da que era o selo Antídoto do Raul Albornoz, né? E aí o Duda falou assim, deixa eu levar essas músicas pra vocês, cara, tá todo mundo gravando lá, tá todo mundo... Sangue, Ouro e Pólvora não é dessa época. É daí, 99. É daí também. A Tequila Baby. 99. Que daí... Eu contei a história aquela do Velhas Fotos. Exatamente. E esse aí é o que eles ensaiaram todo ele lá no Bafo, lá na minha casa. Eu vi eles compondo as músicas desse disco e eu canto nesse disco também, assim, canto com eles, né? Esse disco. Esses dois, olha, 99, pra quem foi pré-adolescente, no meu caso, nessa época, foi um ano de lançamentos. Em breve, inclusive, aqui no Eu Quero Ser Amigo de Novo, Tequila Baby, com certeza, James Andrew e Duda Calvin já confirmaram presença. Fiquem ligados, porque os próximos episódios vem aí Tequila, vem aí Ultraman, vem aí Comunidade, vem aí Cachorro Grande, vem aí Fresno, vem um monte de coisa. Mas, Rafa, aí tem essa virada de vocês, assim, de carreira mesmo, de lançar um primeiro disco todo em português. Isso, que daí o Duda fez essa ponte, né? Que a gente tava falando, o Duda fez essa ponte com o Raul falou com a gente, e a gente já tava devidamente ensaiado com todo o repertório do disco de 99. Então tinha algumas coisas, por exemplo, No Outro Lugar, ele é uma adaptação do It's the End of the World, que é do Chá das Quatro, do nosso primeiro registro. Então ele virou No Outro Lugar. O God Bless Your Ass virou Ela Ganha Nota 10, né? Tipo assim, a gente pegou a mesma harmonia, o mesmo lance, mudou um pouco a sonoridade, ficou um troço mais pop da época, assim, com outras referências. Tem o Ela Ganha Nota 10, o Biromix, que é um remix feito pelo Flu Santos e pelo Fornazê e pelo Gustavo Dreyer e tal, né? Então... Aí a gente realmente vestiu a carapuça de uma banda nacional, né? No caso, regionalmente aqui, mas uma banda de rock brasileira do sul do país. Então a gente vestiu essa história e falou assim, bom, então agora a gente aboliu assim, o repertório em inglês, nunca mais tocou, assim, a não ser um God Bless, assim, no show de 25 anos a gente cantou o God Bless. Se não me engano. Não, pode ser que eu esteja enganado. Então vamos rodar o clipe. Vamos rodar o clipe. Ou vamos primeiro, tem uma... Agora, só pra pegar o gancho do que o Rafa tava falando desse lançamento nacional, eu achei nos teus arquivos uma nota desse lançamento Achei no... Vamos mostrar. Jornalismo investigativo. Vamos mostrar essa Este é um podcast que não se briga com a notícia. Vamos pela notícia. Olha só. Hoje é o lançamento nacional do CD dos Acústicos. Olha só. Olha lá. Isso aí 11 de maio de 2000. Olha só, maravilha. Isso aí.
Importantíssimo, maravilha. olha só. E ele fala justamente da formação da banda. O som contagioso dos acústicos. Vai ganhar o Fala Brasil. um troço desse. Hoje nós estamos ralados, assim, né? Mesmo que hoje em dia a gente seja acústicos e vacinados, né? Acústicos, mas né? um som Por favor, contagioso. vacinados, né? Pelo amor de Deus, né? Não, olha só. Não tinha me dado conta do contagioso ali, cara. Contagioso. Hoje hoje acústicos vacinados não são mais Hoje contagiosos. a gente não ia lacrar mais. Não, né? hoje não ia dar certo. Não, mas foi. 11 de maio foi mais ou menos assim no reflexo daquilo que a gente conseguiu fazer, daí o Acústicos trabalhando por conta e o Lelê trabalhando pela LB Produtora, que foi colocar o Acústicos Valvulados e a comunidade Ninjitsu no palco principal do Planeta Atlântida 2 meses antes. 2 meses antes disso aí. Então, nesse momento, assim, foi a hora, assim, em que realmente, assim, eu e o Lelê, assim, nem acreditava que isso estava acontecendo. Imagino. Porque daí a gente fez o show e no de 2000... A gente fez o show e tinha chegado até ali pelas próprias pernas, porque a gente nunca tinha tido um produtor. E o Lelê já colocando a comunidade Ninjitsu no palco principal, né? A gente abrindo as 2 noites do Planeta de 2000. E aí no Planeta de 2000, que daí na repercussão toda, no troço todo, que daí a gente conheceu Mauro Morales. É verdade, que foi empresário de vocês. Isso, que daí foi empresário nosso. E que daí fez 40 anos, né, durante a nossa gestão e ganhou uma festa com todo mundo de luva, de latex. Vocês assim, têm que contar, porque tem fotos desse Tem dia. fotos, tipo assim, o exame da próstata e tal. Aí a gente fez uma cabine no bafo, assim, no pátio do bafo, assim, e fizemos uma festa surpresa. O Lelê ligou pro Mauro e falou assim, ô Mauro, é o seguinte, cara, uma reunião aí urgente do Planeta e tal, que não sei o que lá e tal, que daí eu acho que era 2002 e tal. Cara, daí o Mauro vai lá, assim, chega assim, e aí ele chega de carro, assim, cara, e pula todo mundo dos arbustos do bafo, assim, 40 anos, todo mundo de luva de latex, assim, e tal. E aí ele fica assim aí tava assim um cubo, assim, né, que assim, cabine da próstata, ele na porta, assim, e todo mundo com as luvas de látex, Meu assim, ó. Deus. Cara. E tipo, que ele era um cara fazendo 40 anos quando a gente não tinha nem 30. Vocês achando ele super velho com 40. E aí o K. Cláudio, o batera do Kalendecker, ele tinha uma marca de batera que era de baqueta, que era Pro Star. E aí a gente pegou assim, Pro Star e escreveu próstata, assim, e colamos no carro do cara, assim, né? Assim, ele saiu demais, cara, quando sair o livro, essas falas vão ter que achar, cara. Ele saiu dirigindo o carro dele escrito próstata. Que eu e o Lelê, a gente foi colega na 5ª série. E isso nunca mais encerrou. A gente tá até hoje perdido nesse ano. Eu acho que a 5ª série, ela vive, né, em vocês. Sério, quando eu e o Lelê. Não, é que na realidade eu e o Rafa, a gente pegou a 5ª série e aí, quando a gente tava se livrando da 5ª série, surgiu o Beavis e Butthead. Aí fudeu tudo, porque a gente voltou e nunca mais saiu desse eu tô vendo. Mas vamos pro clipe agora. Qual é o clipe que você parou pra nós aí, Carol? Agora, então, já que a gente tá nesse disco maravilhoso, aquela mais fana, esse disco maravilhoso, vamos ir até a hora de parar. Até a hora de parar é um clipe que definiu. Muito massa, né? Ele redefiniu a nossa história, assim, Ele deve ter tocado. Ele foi um divisor de águas. Eu assim. acredito que sim, porque na rádio isso tocava assim, ó. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje as rádios daqui tocam. O clipe dele, então, quando a gente em 2000 ali que começa a ter acesso à internet. 2000, exatamente. Também, exatamente. Aí, esse clipe, eu lembro de ter baixado ele no Casa A. Que legal. Não, e como tu falou, coisa de fã mesmo, a gente vê o clipe agora de O Nome Dessa Rua, com os acústicos Valvulados. E na é o nome dessa rua. O nome dessa rua. Não, mas pode botar o Até a Hora de Parar, cara. Ele é mais importante. O nome dessa rua é Até a Hora de Parar. Não sei qual. A gente vai decidir isso agora. Tá, mas eu voto pelo Até a Hora de Parar, porque o nome dessa rua foi uma música de transição do 99 pro 2001. Ele foi gravado ele foi gravado em Belo Horizonte quando a gente conheceu os Skank, tal, e gravou. Tá, então porque, assim, ó, o nome dessa rua ele faz
ele é parceria com esse Fazer a Cabeça aqui, ó. A gente compôs o nome dessa rua e a comunidade compôs Fazer a Cabeça para uma campanha publicitária de um tênis que tinha na época. É verdade. Que o hashtag, né? Se não me engano. Até a minha memória começou... Tá, então nós vamos... Então pode botar o Até a Hora de Parar. Que é o clipe que é divisor de águas. Perfeito. Então, já que a Carol falou que negócio de fã mesmo, a gente depois do clipe já volta com uma imagem que prova que a Carol é fã dos acústicos valvulares. Vamos lá! Pode me dizer, fala agora de uma vez. Pode me explicar o que eu tenho que fazer. Só pra variar, não consigo escutar. Só pra variar, não me esforço pra entender. Se eu quero me estragar, me estrago muito bem. Se eu quero descansar, descanso o que é que tem. Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar. Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar. Pode me dizer, me mostrar ou escrever. Pode me avisar o que vai acontecer. Só pra variar, eu esqueço sem notar. Só pra variar, eu prefiro não saber. Se eu quero me estragar, me estrago muito bem. Se eu quero descansar, descanso o que é que tem. Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar. Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar. Pode insistir no assunto, é só querer. Pode repetir, só depende de você. Diz mais uma vez, pode ser que eu pense mais. Diz mais uma vez pra eu dizer que tanto faz. Se eu quero me estragar, me estrago muito bem. Se eu quero descansar, descanso o que é que tem. Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar. Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar. Se eu quero me estragar, me estrago muito bem. Se eu quero descansar, descanso o que é que tem. Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar. Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar. Esses aí foram os acústicos valvulados com Até a Hora de Parar, um clipe divisor de águas na carreira da banda, como o próprio Rafael Malenotti falou. E a Carol
Govari, aqui do meu lado, ela anunciou, ela disse que era um pedido bem de fã mesmo, Bem de né? fã. Tem imagens pra provar que a Carol é fã dos acústicos valvulados, produção. Tem ou não tem? Tem, eu acho que tem, né? Vamos ver. Tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Olha ali. Olha ali. Olha aí. Pra quem não tá vendo, né? A gente sempre lembra aí, pra quem não tá vendo, se quiser ver nossas imagens e clipes na plataforma da Cubo Play. Cuboplay.com.br, se você está apenas nos ouvindo, tá? Essa foto Olha só. Essa foto é absolutamente sensacional, né? Demais. Pô, isso aí tem 21 anos. Essa foto foi tirada em 2000. No meu primeiro show que eu fui, no primeiro show que eu fui sozinha, tipo de van, sabe? Isso aí foi numa fake up em Três Passos, Bah, porque eu sou do que noroeste do legal. estado, né? Eu sou de Campo Novo. Cara, Então, não, o pior de tudo, sabe o que é? É que eu legal. tirei com o Lelê antes, que ele tava de camisa social. Mas eu tô de camisa. Isso aí também. eu tava nessa foto? Não, Ah, não, dizendo tu que tirou onda comigo que eu tava ali, tá? Eu tirei que tu tava de camisa e eu tô de camisa social também, porque assim, vocês acham que eu andava de brusinha de banda? Claro que não. Chinela é hoje em dia. Minha mãe me arrumava. Claro, a Cleone arrumava o Lelê também, né? A Assim, minha né? mãe me arrumava pra sair, olha só. Porque assim, mas tu vê, né, Rafa? Mas ali eu tô emanando todo o poder da chalaça suprema, assim. ali, ó. Direto, eu tinha uma, né? Eu não sei nem se é uma bênção ou é uma Olha, maldição roqueira. Eu não assim. sei, mas que Mas funcionou. funcionou. Onde foi isso mesmo, Carol? Isso aí foi em Três Passos. numa Três fake Passos up. em 2000. 2000. Né? Porque daí a gente A gente legal, tá essa foto saindo. a é gente maravilhosa. entra numa situação aí de bem dessa fase mesmo que o Rafa disse ali, ó. Aquela notícia que a gente apareceu antes ali do Jornal Correio do Povo, que veio depois de um Planeta Atlântida, que os acústicos valvulados abriram a primeira noite, a comunidade abriu a segunda e as duas bandas explodem mesmo em termos de Rio Grande do Sul. E aí começam a circular pelo entupir interior. os lugares de gente. Isso, Né? isso, É exatamente, isso, né? exatamente. É isso, começa a circular. A gente já estava tendo uma experiência em 99, desde que o disco tinha saído, e a gente coordenava ali a agenda de shows e tal, né? E eu lembro que em outubro assim, de 99, a gente fez acho que uns 18 shows, né? No mês, assim, tudo shows, claro, né? Dentro das proporções, né? Das estruturas que se tinha e tal. Mas eu lembro que com a grana desse mês, eu comprei meu primeiro carro. Eu não sabia dirigir, né? Eu nunca tinha aprendido a dirigir. E o primeiro carro, quando o Lelê comprou, eu fui junto com ele na loja comprar o primeiro carro do Lelê. Assim, Eu comprei, eu tinha... que foi em 2000. Foi na Cristiano Fischer. 2000 né? é tudo- Uma loja na Cristiano um- Fischer. Então dá pra ver que a gente tava começando Mas é um momento de a explosão, né? a Exatamente. monetizar. E eu comprei o disco sem saber... Eu comprei o carro sem saber dirigir. E eu pensei assim, não, aprender a dirigir eu aprendo depois, né? O mais difícil é ter grana pra comprar um carro. Sim. E com um mês, Aí tu vê a de show... diferença, né? Eu fiz exatamente o contrário. Tipo assim, às vezes eu nunca tinha pensado em tirar a carteira porque eu não tinha carro. Daí as pessoas às vezes perguntavam, pá, tu não tem carteira? Não, pra quê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro pra comprar carro. Aí quando eu vi que eu tava conseguindo guardar dinheiro pra comprar um carro, aí eu fui lá e fiz autoescola. E aí foi fazer. Não, e eu, né, tu vê como roqueiro, a diferença do roqueiro e do empresário, né? Sim. O roqueiro assim, não, vou comprar esse carro. Tá, mas não sabe dirigir. Ah, Foda-se, eu vou gastar meu dinheiro em carro. foda-se. Eu primeiro compro o carro, assim, aí eu lembro, assim, que o carro ficava estacionado, assim, do lado ficava estacionado no bafo, assim, e tal. E aí eu não sabia dirigir, assim. Aí eu, cara... Daí eu Imagina o cara comprar almoçava. um carro sem saber dirigir. Daí só pra eu, ficar olhando. aí eu almoçava, assim, fazia um almoçar, e eu falei assim, agora eu vou fazer a digestão do meu carro. Assim. Aí eu chegava lá, só ligava o carro, assim, e reclinava o banco, assim, e botava na fita cassete a fita dos Stray Cats, assim, que daí eu me deitava, assim, no banco reclinado e ficava só falando com eles, né? Com o Stray Cats, falando assim, ó, olha aí, graças a vocês que eu tenho esse carro. Esse carro. Eu amo vocês. Né? Mas, Rafa, tu tinha consciência nessa época, em 2000, assim, do tamanho que vocês estavam? Ou era tipo, consciência não é? consciência, eu acho que não tem até não hoje, tem até hoje. Mas, assim, porque, por exemplo, nesse show, eu lembro que eu tava já na passagem de som, porque como, né, assim, eu sou talvez um pouco obcecada por esse ambiente de shows. E então eu já fui pra passagem de som de tarde. Eu lembro Sim. de vocês passando som, tudo, e assim, e eu não era a única.
né? Vocês no interior, vocês têm, como tu falou, vocês são uma banda de estrada, vocês fazem muitos shows. Sim. E nos anos 2000, isso estourou de uma forma assim absurda. Vocês estavam tocando por todo. E como eu falei, eu sou da região noroeste, mas vocês tocavam no noroeste, vocês tocavam, né, que são aquelas feiras clássicas, Fena Soja, Expo Juí, Fake-Up, e aí tem lá no Médio Alto Uruguai, tem Expo Fred, mas aí tem o sul tu pega Pelotas, tu pega São Borja, tu pega o litoral do Rio Grande do Sul e vocês tocavam em tudo. Não, e tem uma coisa, Carol, que é importante a gente situar, porque como a gente tá fazendo um resgate dessa época, até esse é um dos motivos pelo qual eu te convidei para fazer esse projeto junto com a gente, porque tu tá ali, ó, na imagem. Sim. Tu era o público que tava assistindo. A testemunha ocular, assim, e numa faixa etária. Né? Porque aí tu fez todo o teu doutorado. Meu doutorado foi sobre mestrado, isso. Doutorado, tudo que tu estudou foi pensando sobre isso. E quando eu resolvi falar com essa galera aqui da minha idade, do Rafa, que a gente tá aqui, todo mundo na casa dos 50 anos, a gente precisava de uma abordagem diferente de quem viu, sabe? Sim. E aí, quando eu te conheci, quando tu me entrevistou pro mestrado, era minha mestrado, né? Então, aí que eu achei interessante te ter junto. E esse momento, porque isso a gente até estava conversando antes de vir para cá hoje, que foi o seguinte, o interior do estado, e tu vai saber dizer bem isso, o interior do estado tem esses eventos gigantescos, claro, é a feira da cidade. Isso hoje em dia todo mundo entende isso no Brasil. E me falando mais aqui do sul, sim, as bandas sempre queriam fazer os grandes shows que eram as feiras, mas o que fez se criar uma legião de fãs foi esse negócio de ser estradeiro que tu falou. Claro. A banda aqui é uma casa noturna de 300 pessoas, de 400. O movimento alternativo, né? A festa no clube da cidade, que era uma coisa que rolava uma por mês, legal. Exatamente. Eu lembro, vocês tocaram em Campo Novo, que eu sou de Campo Novo, vocês tocaram, eu lembro, até eu fui encontrar vocês de tarde lá, isso agora eu não lembro que ano era, mas Campo Novo tem 4 mil habitantes. Sim. Sabe? Sim. Então isso é um evento em Campo Novo. Show dos acústicos lá, um show de uma... é um evento. Claro. Né? Então a gente se prepara porque... A região se prepara. A região se prepara. Todo mundo que é da região vai ir pra Campo Novo pra ver esse show. Então não é só quando tem a Fake-Up, quando tem alguma feira, né? Quando tem esses shows, assim, todo mundo... Ou vai pra Santa Rosa, né? E é muito comum porque são cidades micro. E eu acho que também tem o seguinte, né? Era uma época onde todo esse cenário aqui, ele estava efervescente, ele estava atingindo, né? Tava subindo de patamar, assim, né? Ano após ano, assim, a comunidade, né? Os acústicos, a Tequila, Ultraman e tal. O Papas Abidê, o Papas, Sexo que importa. O Cidadão, que já era uma banda estabelecida desde ali da primeira metade dos anos 90. O nosso cenário é riquíssimo. O nosso cenário é riquíssimo. E eu acho que o grande fator, um dos fatores mais importantes assim, que faz com que esse cenário ele exista até hoje, mesmo sem estar na vitrine, assim, com a mesma exposição que tinha nessa época, mas o que faz o cenário todo ser muito sólido é esse alicerce que a gente tem no estado todo, que a gente tem, sei lá quantos municípios ativamente como municípios que levam atrações, né, e levam artistas. Então esse alicerce que a gente tem e que a gente usufrui até hoje é o que faz o Acústicos Valvulados celebrar 31 anos de banda. Total. Né? Porque vocês estão vivendo, né, todas essas bandas que estão na atividade até hoje, vocês vivem um legado criado por vocês mesmos. Total. Claro que existe um legado anterior aí da galera dos anos 80, né? Tipo, do Nenhum de Nós, dos Replicantes. Mas teve uma virada, teve uma... Até porque essa geração dos anos 80, a geração lá do disco Rock Grande do Sul, eles foram, principalmente, né? O Engenheiros, o Garotos da Rua, que eles foram pra fora daqui. Claro, né? claro. O Nenhum de Nós que foi pra fora daqui. Mas essa geração aqui, que veio da segunda metade, primeiro que a disputa fora do Rio Grande do Sul, ela era muito mais difícil. Porque a MTV ajudava, mas ela também ampliava que as cenas de outros lugares também vinham, né? Claro. E ainda continuava aquela situação de que tu tinha que te mudar pro centro do país. Claro. Aquela situação do longe demais das capitais que o Humberto falou lá nos anos 80, também foi um problema. Só que nesses anos 90, 2000, o mercado gaúcho, ele cresceu em termos de execução nas rádios, aparição na TV,
Porque tinha a RBS TV, tinha também a TV Com. Claro. E os próprios caras que contratavam os shows no interior, eles começaram a entender que essas bandas levavam gente. Total. Exato. Então era uma coisa levava a outra. E é por isso que até hoje, se tu faz um show do Acústicos Valvulados, da Comunidade, da Tequila, mesmo que vá uma galera mais velha, é legado. Claro que sim. Por que tu tá tocando com 31 anos de banda? Pois é, por isso. Construiu Pela um legado. história que tu construiu, claro. né? Se tu não tivesse construído, já tinha acabado. Agora também o fator mais importante disso tudo, de todo esse cenário aqui que a gente enxerga, é tu, Carol. Né? É tipo assim, foi tu com 12 anos que foi a Três Passos ver o que isso tudo estava representando na tua vida. E assim como tu, toda a geração... É uma geração de 30 anos tem aí que é dessa turma, né? É dessa turma. E também tem o seguinte, né? Que o Lelê falou agora do lance de quem veio antes, né? E tal. Tudo que eu aprendi de convivência até com o TNT, com o Cascaveletes, com a Graforré, com a Bandalheira, com essa turma toda, com os garotos, com Replicantes e tal. Tudo isso que eu aprendi como fã, na hora em que eu me tornei artista como eles... Todos os defeitos que eu vi, assim, relacionados à geração anterior, não quis espelhar. eu não levei adiante. Sim. E depois, quando virou ali o finalzinho dos anos 90, pro começo dos anos 2000, ali, que daí veio a Cachorro, a Bidê, a Fresno A Reação. e a Reação, cara, esses aí foram os 4 fantásticos, né? Tipo assim, Sim. a Bidê nasceu dentro do bafo, assim, o Carlinhos estava assistindo, estava ali como espectador de uma banda que era J. Kabak ali, que era uma banda dos amigos de faculdade dele e tal. E aí, no fim das contas, ali não rolou as histórias. E aí a Bideobaldi foi formada quase que no ensaio ali. Não veio um cara, não veio outro, Carlinhos veio ali. Só quando veio a Bideobaldi estava formada. E eu vendo isso dentro da minha casa, assim, né? Então, tipo assim, aí o que aconteceu? Todas essas bandas que começaram, a Reação, a Bidê, a Cachorro, né, e a Fresno, eles pegaram tudo aquilo que esse outro cenário aqui fez, eles pegaram e eliminaram todos os defeitos que a gente tinha. Sim. E fizeram uma evolução do 2000 em diante. Sim. E aí a Fresno, assim, teve, né, colheu muito mais frutos do que a gente tinha conseguido colher até então. Por Sim. exemplo, a Cachorro também, a Bidê também, enfim. Né? Então é isso aí, assim, a história vai mostrando que tu usa as referências pessoais e musicais, enfim e tal, e tu aprende o que foi aquilo que esse cenário, né, que essa galera errou e não repete isso, né? A gente tem uma imagem legal aí, né, Carol, de um show de multidão, né? Tem sim, vamos mostrar essa foto aí como a gente tava falando aqui, que vocês levam muitas pessoas para os shows. Eu acho que fui eu mesma que tirei. Vamos ver essa foto. Olha só. Coisa linda. Isso é no interior também, né? Esse show foi em Três Passos também. Esse foi em 2015. Que eu tava fazendo minha dissertação nessa época. Eu fui escrever porque o Leão está ali, né? O Leão está ali no Isso, canto, foi em 2015. Então, assim, pra mim, esse é o normal de um show dos acústicos, assim. Ou Sim. qualquer pessoa, várias bandas, todas essas bandas que a gente tá citando aqui, todas essas bandas, quando vão pro interior, pra minha região, pelo menos, é isso que eu vejo. Que legal. Né? Que sempre legal. é um evento. Não, né? e é isso que a gente, né, enxergou desde o momento que a gente conseguiu. Vamos botar o palco do Planeta Atlântida de 2000, tanto para nós como para a comunidade. Quando a gente chegou nessa prateleira, o nosso hábito foi sempre ver cenários assim. E junto com isso, né, Carol, vem todo e a gente vê até hoje. Um organismo que essas bandas todas que a gente citou aqui, algumas até a gente pode ter esquecido, mas essas bandas todas que movimentavam a cena gaúcha nessa época, elas movimentavam um mercado que fazia muita grana girar e girava muito emprego, sabe? Eu lembro, assim, de profissionais que trabalhavam com a gente, assim, de caras, tipo assim, um cara que comprou uma van pra transportar banda e depois o cara transportava tanta banda que ele já tinha comprado um micro, quando veio ele tinha comprado um ônibus e quando veio o cara já tem uma empresa de ônibus, entendeu? Sim. E aí, tem até hoje, né? A gurizada das empresas de som, entendeu? Empresas de som do interior do estado, que eles não tinham os equipamentos que a gente queria e os caras lá investiam em equipamento que as bandas pediam, que os técnicos das bandas pediam.
pediam pra ter uma qualidade melhor de som. Os técnicos de som, os holds das bandas, sabe? Porra! Tudo foi criado em cima de um lance que começou de forma mambembe, né? Eu lembro, esse exemplo é muito bom mesmo que o Lelê citou, assim. Eu lembro que uma vez, assim, era o show de fim de ano, assim, sei lá, show de Natal, de Réveillon e tal, que daí a gente tava esperando a van chegar, o micro chegar, e aí chegou um ônibus, um LD, assim, de 45 lugares, 2 andares e tal. Aí chegou assim, parou e nós assim, não, o que é isso? Cara, daí o cara desceu assim, rindo muito, assim, nos abraçou e falou assim, cara, esse ônibus eu comprei só com o show de vocês. E aí... Sério? E aí a gente, né, na época, assim, se olhou e falou assim, bah, né, tipo, ficamos uns pirulitos escritos Sucker, assim, tipo assim, né, tipo, que nem os desenhos do Pica-Pau, assim, nós falamos, cara, né, a fuder e tal. E aí ele falou assim, não, essa viagem de hoje é uma cortesia, a gente tá dando essa viagem de presente pra vocês, até Caxias, sei lá, numa viagem curta e tal. E aí nós pensamos assim, bah, que legal, tá, beleza, pô, obrigado pela gentileza, fuder. Mas a pulga que ficou atrás da orelha, tipo assim, cara, se o cara comprou esse ônibus só com nossos shows, quem tinha que comprar esse ônibus? Pô, cadê o ônibus acústicos e valvulados? Cadê aquele ônibus que chega aquele ônibus todo preto que chega na cidade, assim, acústicos valvulados? Não tem, mas aí é por falta de empreendedorismo da nossa parte, assim, e isso faz parte da tua vivência, da tua experiência e tal, né? E a gente aprendeu, obviamente, né? A lidar com isso e tal, e a gente tava com uma grana agora para comprar uma história para nós, um transporte para nós, né? A gente gravou o disco de 30 anos e tal, e a gente tava com uma grana para investir num transporte nosso, né? Daí veio a pandemia e a nossa decisão foi pulverizar esse ônibus num salário que todo mês a gente ganhou durante a pandemia. Assim. Então todos nós ganhamos ali, né, um valor que era 3, 4 vezes maior do que o presidente dava pro público, né, pro povo, né? A gente ganhava um valor ainda maior, mas aí a gente pulverizou o ônibus que a gente ia comprar agora. Pô, assim. Mas na questão empreendedorismo, né, a Mico e Jeg fez... Né, Mico e Jeg. Mico e Jeg, o nome é muito bom. Né? Mas falando nisso, assim... Eu sou o Mico e o Paulinho é o Jeg. Deixar bem claro. A nossa produtora é uma homenagem ao Mick Jagger, que é o cara que mais trabalha, né, de forma workaholic, businessman da história do rock. E aí quando eu falei com os guris, eu falei assim, cara, se o Mick Jagger, que é o Mick Jagger, cara, vai dormir 8 da noite, acordar 6 da manhã pensando nos Stones, cara, né, e eu na época morava em Floripa, assim, nos ingleses. Falei assim, cara, o que eu quero tá na praia ali, pegando onda e tal, é minha banda definhando, né? Falei assim, cara, vamos fazer a Mico e Jeg, né? Eu fiquei de Mico e o Paulinho ficou de Jeg, e a gente de lá pra cá, assim, construiu um belo legado a mais, né, da história toda. Mas agora que eu sou muito sequelado, agora eu me autodenomino como micose. É um mico com ose, assim, agora. É um micose. É um micose, assim, agora eu não consigo mais raciocinar. Tem uma história muito clássica do Mick Jagger sobre esse lance workaholic dele, que foi em 95, a primeira vez que os Stones vieram tocar no Brasil. Sabe essa história? Quem estava no ônibus junto? É verdade. Fomos até o Rio de Janeiro, de ônibus convencional, né? Não tinha ônibus leito. Foi, né? Tipo, eu fui tomando uma cachaça, eu bebi, eu cheguei em Sombrio, eu já tava mal, tanto que eu não bebi no show lá. Mas guri, né? Mas era 20 horas de viagem, tinha... Mas tem uma história clássica que foi o seguinte, os caras estavam montando o palco, né, na antevéspera do show, o palco, eles tinham que fazer uma passagem de som e de luz um dia antes do show, e aí na madrugada, num dia assim, do Maracanã, assim, tipo, na madrugada entrou lá 3 carros na pista atlética do Maracanã, 3 carros, um batedor da polícia, não sei o quem é que desce do carro às 3 da manhã pra dar uma olhada como é que tava a montagem, senhor Mick Jagger. Sério? The original Mico e Jeg. Ele foi lá ver como é que estavam as coisas da montagem. É isso. Né? É isso aí. Né? É isso aí. Aí depois os caras, como é que a banda dura tanto tempo? Tipo assim... Autoexplicativo. Velho. E aí, se tu for ver agora os shows da volta deles ali, ele com 78 anos, sabe? Cara, é um troço muito impressionante, surreal, assim, né? É um troço muito de outro planeta, assim, né? E a gente se inspira nesses nossos ídolos, né, pra tentar construir a nossa história também, e a Mick Jagger é um exemplo desse.
e a gente se sente realmente realizado de estar há 31 anos na estrada mesmo. Mas, pô, falando em estrada, justamente como é que foi essa época da pandemia agora? Porque vocês são uma banda estradeira, né? A gente comentou isso desde o episódio anterior, tudo. A falta do público, a falta de tá na estrada mesmo. Como é que... É foda, né? Mas também, por outro lado, já passou, né? Claro. Tipo assim... Vocês já voltaram a tocar. O maior desafio que a humanidade teve nesses últimos 2 anos era de sobreviver, né? Então, tipo assim, a gente encarou esse desafio como primordial. Cara, a gente primeiro precisa sobreviver. Então, tipo assim, cara, a gente não vai se ver? Não vai se ver. A gente tá... Tem rede social, enfim, tem os grupos e tal. Mas a gente não sai de casa, a gente cumpre todas as orientações desde março de 2020 e cumprimos tudo de acordo com o que a gente acreditava ser verdadeiro, assim, né? Então, mas no momento em que a gente viu que o calendário de vacinação já começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais pessoas imunizadas e tal, naturalmente a gente foi vendo que já estava na hora da gente retornar. E desde novembro que a gente vem, assim, tocando ininterruptamente, assim. A agenda voltou, acho que também, né, nesse momento, assim, em função né, desse tempo que ficou, então os acústicos e valvulados voltaram com tudo, assim, realmente a gente tem muita coisa sendo produzida também ao mesmo tempo, porque no momento em que volta os shows, começa a voltar a grana no caixa, né, e aí a gente sempre destina uma parte disso para o reinvestimento da nossa história, das nossas produções. Então 2022 vai se mostrar como um ano em que o Acústicos Valvulados realmente vai seguir em frente. Esse final de semana, até a gente está gravando isso aqui no final de novembro de 2021, tá? Provavelmente você vai estar vendo isso aqui no ano de 2022. Mas esse último final de semana, que você até estava falando com o Rafael pelo telefone e aliás, pro WhatsApp, né? Que a gente acaba falando em vez de se ligar. Mas aí eu perguntei para ele assim, onde é que tu tá? E ele falou assim, eu tô em Joaçaba. E aquilo me deu um bom... Porque eu sabia que era final de semana e meu amigo tava na estrada de novo, sabe? Porque a gente passou esses 2 anos agora se falando, até se encontrando em finais de semana, que é uma coisa que a gente não fazia antes. Né? Exatamente. Porque ele tava na estrada, então ele pôde ir com o filho dele na minha casa, no meu passar sítio, um final de semana. Passar um fim de semana, coisa que a gente não faz. E tomara que a gente não possa fazer nos próximos tempos, porque ele vai estar tocando no final de semana, entendeu? Pois é, tu falou Joaçaba, a gente tava falando antes muito do Rio Grande do Sul, né? Mas vocês viajam, pegam o oeste de Santa Catarina, Paraná tudo, né? É porque esse alicerce que foi construído no Rio Grande do Sul, ele refletiu, né? Ele reverberou muito para Santa Catarina, pelo menos aonde tinha a Rede Atlântida, né? As cidades onde tem a Rede Atlântida. Ele pega a rádio. Que realmente, assim, né? Foi um grande fator, assim, que fez o Acústicos Valvulados se estabelecer com mais força. Então, aonde pega a Rede Atlântida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a força do Acústicos Valvulados é a mesma. E quando tu chega ali para Chapecó, né? Para o oeste catarinense de Chapecó, tu já tá praticamente junto com Francisco Beltrão, Pato Branco ali, que é a turma do Paraná, que também é formada, né, com colonização da alemã, italiana, no oeste do Brasil, né? Os foram subindo, foram subindo pelo Mato oeste, Grosso e tal. E o consumo das bandas daqui é absurdo, não, né? E a própria população mesmo, cara. E tem um dado que eu nunca me esqueci. O Marcelo Ferlo uma vez escreveu isso numa matéria para uma revista chamada Frente. Lembra? Foi uma revista que surgiu ali no início dos anos 2000. Tá? E o Marcelo Ferlo escreveu uma matéria sobre... Aliás, o Marcelo é um baita nome pra gente trazer aqui para um episódio. Porque ele manja tudo dessa época. E eu nunca me esqueci disso. Que o Rafa falou agora da Rede Atlântida. Para você, principalmente que está fora do Rio Grande do Sul e não conhece o poder da Rede Atlântida, a Rede Atlântida é uma rede de rádios que pega todo o Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina, praticamente todo o território. Né? E a gente está falando de uma época que não tinha internet. Era só antena de rádio mesmo. E nessa época, assim, em 2002, eu acho que foi isso, quando o Ferlo escreveu essa matéria, a Rádio Atlântida, ela era uma rádio top 40. O que é top 40? 40 músicas que tocavam por dia. Dessas músicas, 40 músicas, eram 20 nacionais e 20 internacionais. E das 20 nacionais, 10 eram gaúchas. Entendeu? Então, olha o momento que era o troço. Era 10 bandas gaúchas, 10 bandas do resto do Brasil e 20 bandas internacionais que rodavam
em looping na Rede Atlântida de segunda a segunda. Então Sim. isso também Isso explica. muda tudo, Isso explica. explica. também. Não, cara, isso explica tudo. E isso é o que faz essas histórias serem, né, tão relevantes Claro, até hoje, né? sim. E isso só foi possível graças ao público, porque era uma época em que tu telefonava pra rádio pra pedir música. Isso. Então, tipo assim, o público ligava sim. e mesmo tendo U2, Aerosmith e qualquer outra banda, ligava lá e pedia acústicos Claro que valvulados. Pedia Tequila Baby. E tu fazia um festival da Atlântida, ou um festival da Pop Rock, ou um festival da Ipanema. E tinha que ter, Sempre lotava sempre. de gente. Claro. Sempre lotava, entendeu? Mas era o que era a turma toda que tava na vitrine. Isso. claro. Então tu leva Isso a aí. turma toda que tava na vitrine pra uma festa, é sucesso, né? Sim. Não tem outra explicação. E era um momento também de relação muito boa entre as bandas, né? Os seus representantes, no caso que eu fazia, as rádios, porque era literalmente uma mão lava a outra. Sim. Tu toca a minha banda faz o show pra ti no aniversário, uma que outra data também que fazia, até porque daí vem uma coisa que a gente vai debater num outro episódio, que é um dos itens que na minha visão, desgastou esse mercado, foi justamente um excesso de shows, de eventos coletivos, muitos eventos coletivos no circuito que acabaram atrapalhando a agenda comum dessas bandas. Isso a gente fala num outro momento. Sim. Mas realmente aí há uma explicação para uma certa queda num determinado momento ali na metade do ano 2000, que daí a gente fala sobre isso num outro episódio. Tem mais vídeo No aí? episódio Vamos- Churros do Gorila. Vamos então, que eu era acho isso. que, como a gente falou antes do fim da tarde com você, que todas as legendas de Instagram e fotos e tudo, e essas músicas atemporais, vamos ver o vídeo do DVD acústico ao vivo e a cores? Isso, acústico, ao vivo e a O cores. Paulinho James, que é o compositor de todas as músicas, certamente ele deve saber qual é a música de vocês que mais rendeu dinheiro de direito Fim de autoral, Tarde né? com Você. É Fim de É Tarde com essa Você. que mais rendeu grana. Mas tu sabe, então. Essa é a E que essa mais versão, rende, eu não assim. sei, eu não sei. E é uma música que ele compôs numa ressaca, assim, de um balaço, assim, brutal. Os melhores. Né? Porque, tipo assim, aí essa história nunca mais abre a janela do meu carro. Tipo assim, ele ficou inutilizado nesse dia. Ele não prestou nesse dia. E aí o relato é tudo isso, assim, dele não conseguir. Foi um dia perdido na vida dele. É um dia triste, mas as pessoas usam a legenda tu hoje vê, pra né? mostrar a felicidade de um fim de tarde. Mas era aí, justamente isso. Ele fala assim, cara, eu tô acabado, eu tô destroçado e tal, mas tudo que eu quero é que o fim da tarde seja contigo. Tipo assim, acordou de manhã, Ferrado. né, se ferrou o dia todo, mas pensa assim, cara, mas se eu melhorar para que o fim de tarde seja contigo, já vai ter valido a pena. Tá, passar o dia e a inteiro gravação assim, desse. Só vamos, antes da gente passar o vídeo. Antes da gente passar o vídeo, a gravação desse DVD também, porque ele é um DVD muito bonito, né? Foi gravado. E acho que A gente é vai ver a legal. versão acústica, Vamos né? ver a versão acústica dessa música, porque é diferente, não é só pegar uma música e botar no violão, né? Ela tem os arranjos e todas essas músicas que foram pro DVD, elas foram modificadas. A né? gente trabalhou assim, não descaracterizou. Não descaracterizou, claro. Seguiu fiel e tal. Mas essa é uma história também muito a fuder, assim, porque o Diego Lopes, que é o baixista do Acústicos, ele tem um clima, ele é praticamente assim, um personal Paul McCartney que a gente tem, assim, né? Tipo, que nem o Moy, que é o nosso personal Kate Richards e tal. O Diego é o nosso personal Paul McCartney. Então ele, cara, sabe tudo do Paul McCartney, toca tudo, sabe? E aí, quando a gente tava ensaiando, assim, o Diego chegou e falou assim, pro Moik e pro Dani, por que vocês não fazem a versão tocando no clima Blackbird, né? E aí eu rindo muito, falei assim, cara, porque eles não sabem. E aí eu fiquei rindo muito, assim. Aí, tipo assim, ou seja, quem é que tá fazendo a viola Blackbird? Lindo! É o Diego, É né? ele! Porque daí ele Exato! sabe fazer esse clima. Sim. E o Moik, e esse estilo de música, esse estilo, né, de tocar, não é a praia do Moica nem do Dani. Então eles gentilmente sedentam. Ai, cara, então em fim de tarde tu pega a viola e tu faz essa versão, assim. E é uma versão muito bonita. É uma versão muito bonita. Então ele, como baixista, nessa música, ele tá tocando violão, né? 2006, né? 2006 a gravação. Foi lançado em dia 2007. Um dia antes do 9 de agosto, né, que foi a primeira
partida da semifinal, da final da Libertadores de 2006. E os 2 gols do Sobs. Dos dois gols do Sobs. E eu faço esse show com o ingresso do jogo e com as passagens de avião no bolso pra dar sorte. Deu sorte ou não deu? Saudades. E aí, quando terminou o jogo, assim, eu no avião, assim, toco meu telefone, assim, e é o Sobs do vestiário, dizendo: e aí, Rafa, o que achou? Joguei bem hoje? Ai, nossa! Uma hora o Sobs vai vir aqui também, porque esse sabe muito de agora rock. tá encerrando a carreira, nós vamos botar ele pra falar de rock and roll, sim. Não, ele falou, né, que quando ele encerrar a carreira, que a primeira coisa que ele ia fazer é no estudo de tatuagem e tatuar meio doido e vagabundo, né? Que é o nome do nosso disco e tal, o fino do rock demais, mendigo. Demais. Então, demais. Obrigada, Rafa, por ter vindo. Valeu, Carol, conversar valeu. com a gente. Teremos mais. Teremos mais. Mas foi Mas muito a gente bom. fez um bom apanhado. Foi um bom assim, apanhado, né? De uma cena. Não, mas tem muito mais coisa pra falar. Vixe. Mas aí tu vem de novo. Esse foi Aqui eu o. não, E aí eu venho ou com o Sobs ou com o Paulinho, a gente vem junto. Um dos nossos objetivos aqui é que a galera fique com vontade de ver mais. Né? Exato. Isso, tomara. Então a gente não vai gastar todas as histórias Isso, hoje. tomara que eu não tenha queimado os cartuchos todos aí com vocês. Valeu, galera. Obrigado mesmo. Vamos encerrar com o clipe, então? O clipe esta versão do acústico ao vivo e a cores, que os acústicos e valvulados lançaram em CD e DVD. Sempre lembrando que se você está nos ouvindo apenas, que você veja o material em vídeo, porque está muito bonito, está muito bem produzido, com muito carinho, em cuboplay.com.br. Mas agora nas plataformas digitais você vai ouvir a música dos acústicos. Não, né? e até em primeira mão aqui, é bom reiterar que tá saindo agora uma versão especial do Fim de Tarde com Você para celebrar os nossos 30 anos. Olha aí. que Provavelmente quando for ao ar a galera já vai estar ligada, mas enfim, é mais um convite pra gente fazer. Então, tá tudo, a gente encerra esse episódio com esta versão acústica de Fim de Tarde com Você dos acústicos valvulados do DVD Acústicos Valvulados ao vivo e a cores, gravado em 2006 em Porto Alegre na Associação Leopoldino Juvenil. E assim a gente termina mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, essa história contada aqui em áudio e vídeo sobre o rock feito em Porto Alegre de 95 a 2015, comigo, @Lele Bortolassi, e minha fiel escudeira, @Carol Govari. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Obrigada, Rafa. @Rafael Malenotti. Até semana que vem. @Rafael Malenotti. Até semana que vem. Valeu! Nunca mais abro a janela do meu quarto num dia cinza. Sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens, não ilumina. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde venha com você. Resisto, mas escuto bem o som dos carros na avenida. Quero mais é descansar com meu cigarro no andar de cima. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde
você. Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino, e espero